Capítulo 11. O propósito dos anjos. Sou tão grata por Deus ter me ungido como sua serva e me permitido ter essas visões sobrenaturais com o objetivo de comunicar a mensagem do que Ele quer que seu povo saiba. Compartilhei com você parte do que vislumbrei nas revelações que Deus me deu, mas quero assegurar-lhe que o trabalho dos anjos de Deus pode ser encontrado em sua palavra, e é maravilhoso. O propósito deste livro é estimular sua fé. O estudo dos anjos nos dá uma oportunidade maravilhosa de conhecer melhor a Deus e seus caminhos. Quando aprendemos sobre os anjos, não devemos nos concentrar nos seres celestiais em si, mas no Deus Todo-Poderoso e no poder e na graça que Ele manifesta através de seus servos, os anjos. Nosso conhecimento dos mensageiros especiais de Deus e de como Ele opera por meio deles pode nos ajudar a esclarecer nossas dúvidas, solidificar nossa fé, nos trazer conforto em meio ao sofrimento e nos dar paz. O ministério dos anjos, a nosso favor, nos revela que Deus nos ama e está continuamente nos ajudando. Que conforto e alegria esse conhecimento nos traz. Uma das mensagens de A Divina Revelação dos Anjos é que Deus tem anjos para cada necessidade sua. Nem sempre você pode vê-los, mas Deus envia seus anjos para estar diante de você, atrás de você, ao seu lado e como um chão firme sob seus pés. Há hostes e legiões de anjos que Ele pode enviar para fortalecê-lo e trazer outras possíveis bênçãos. Creia no que Deus diz em sua palavra, pois Ele se importa com você. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, versículo 7. Uma outra mensagem deste livro é que a palavra de Deus e os anjos estão sempre em ação, cumprindo os propósitos do Pai. Deus está continuamente operando seu plano de salvação, redenção e julgamento para o mundo, e quer que saibamos disso e que participemos de seus propósitos com Ele. Qual é a melhor forma de fazermos isso? Os exemplos bíblicos a respeito da natureza e do papel dos anjos e as visões e revelações que compartilhei com você revelam essas importantes verdades, dentre outras, de amar e servir a Deus, a importância da adoração. A adoração dos anjos a Deus exalta Sua Majestade. Os anjos são um exemplo de como devemos reverenciar e adorar a Deus, assim como todo o céu e o universo ecoam com os louvores dos anjos de Deus. Devemos nos lembrar de honrar e louvar a Deus. O céu nos dá o seguinte modelo de adoração. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo o sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, versículos 8 a 11. Amém e amém. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. A importância de crer. Aprender sobre o ministério dos anjos a nosso favor deve nos trazer confiança em relação ao amor e poder de Deus e animar nosso coração ao confirmar que Deus está conosco.
Não importam as circunstâncias. Lembremos do que diz o Salmo 91, 14 a 15. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Devemos confiar em Deus em relação a tudo, e nos concentrar em amá-lo e servi-lo, pois ele é digno de toda nossa confiança. Hebreus 11, 33 a 35 nos anima ao dizer que os santos dos tempos bíblicos, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. ênfase adicionada. 1 Pedro 1, 5 diz que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Devemos exercitar nossa fé diariamente, para que possamos realizar tudo o que Deus quer fazer através de nós, nos ministérios e dons que Ele nos deu, para edificar seu reino. A importância do discernimento, a anjomania dos dias atuais e os falsos conceitos sobre anjos, que circulam nos meios religioso e secular, nos mostram a importância do discernimento no que diz respeito ao uso dos dons espirituais e encontros com seres espirituais. Devemos sempre nos lembrar de que o diabo é capaz inclusive de se transformar em um anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14, para tentar nos enganar. Assim, devemos encher nosso coração e nossa mente com a palavra de Deus, para que possamos provar os espíritos. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, 14 a 15. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. 1 João 4, 1 a 3. A importância da obediência. Como mencionei antes, Deus quer que derrubemos os altares ímpios em nossa vida e nos tornemos altares de santidade, quando assumimos o novo compromisso de amar e servir a Deus. Isso significa que devemos nos arrepender dos nossos pecados, ir diante de Deus em humildade e pedir que Ele nos purifique e restaure através de Cristo. Devemos nos lembrar de que seu juízo está prestes a chegar ao mundo e permitir que Ele nos discipline, nos aperfeiçoando com seu fogo e nos purificando com sua palavra. Certa vez, quando eu estava orando, um anjo me trouxe uma visão, na qual vi duas faces espirituais se encarando, face a face, olho a olho. As faces não tinham corpo, eram só as faces. Então, uma das faces beijou a outra suavemente nos lábios. Lembrei-me da seguinte passagem bíblica: o amor e a verdade se encontram, a retidão e a paz se beijam. Salmo 85, 10 e CA. No livro de Salmos,
Deus tem muito a dizer a respeito do seu amor e da sua verdade, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Cento, 5 e CA. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. 86, 15. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. 89, 14. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. 25, 10. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. 57, 3. Então o anjo me trouxe de volta no tempo, e o Senhor me mostrou outra visão, que eu havia recebido anos antes. Deus estava sentado em seu trono, só que dessa vez eu não via Deus, somente a sua silhueta. Eu via a glória e o fogo de Deus, e o contorno de uma forma sentada em um grande trono, em algum lugar no universo, em cada uma das suas mãos, que eram bem grandes. Havia uma corda comprida e um objeto redondo. Eu não conseguia ver o que estava amarrado nas cordas, mas elas estavam em suas mãos, e ele tentava juntá-las, mas era como se houvesse uma rivalidade entre ambas. Sempre que se encontravam, era como se algo fizesse com que se repelissem. Toda vez que o Senhor a juntava, uma força invisível fazia o contrário. Então vi uma face na extremidade de cada um dos objetos redondos, as mesmas faces que eu havia visto na outra visão, amor e verdade. Comecei a entender que, nessa visão simbólica, Deus estava tentando fazer com que o amor e a verdade estivessem juntos em nosso coração. Deus deseja que o adoremos plenamente. Jesus disse: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 a 24. Deus quer que nosso coração e nossa mente sejam santos e purificados. Na visão, os anjos pareciam me estimular nessa verdade. De repente, o seguinte texto me veio: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Lucas 10, 27. E eu pensei: ó Senhor, o inimigo está semeando tanta incredulidade e dúvida em meio ao teu corpo em todo o mundo. É como se, quando o Senhor tenta unir nosso coração, algo acontecesse para roubar a mesma verdade ou amor que o Senhor nos deu. É por isso que devemos nos fundamentar e crer em tua palavra, independente do que venha nos resistir. Não importa as coisas que pensamos e que são contrárias à tua palavra. Devemos perseverar e crer nela. Quando o amor e a verdade se encontram, podemos contemplar o quanto o Senhor é precioso e maravilhoso. Deus está nos chamando para um local especial nele, e à medida que nos entregamos a ele e vivemos em santidade. Ver 1 Tessalonicenses 5, 23. O Senhor nos usará de forma poderosa, e seus anjos estarão conosco continuamente. Um dia eu estava orando, como preparação para um culto no qual iria pregar, quando vi muitos anjos enormes no céu. Eles estavam envolvidos diligentemente em alguma atividade, e me pareceu que estavam puxando uma corda parecida com cipó através de uma porta no céu. As portas estavam abertas no céu, e o cipó passava por uma delas e ia até uma mesa. Muitos anjos estavam sentados na enorme mesa, examinando o cipó, e quando encontravam pedaços ruins nele, pegavam uma grande faca e o removiam, antes que ele causasse qualquer dano. Lembrei-me
de como o Senhor arranca os ramos infrutíferos, de acordo com as palavras de Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15, 5-8. A vinha do Senhor se estende por toda a terra. Algumas pessoas estão enxertadas nela, mas outras são arrancadas. É extremamente importante que amemos a Deus e guardemos seus mandamentos da melhor forma possível. É essencial que obedeçamos a Deus, independente do que Ele nos peça para fazer. Tenha bom ânimo na obra que você está realizando para Deus. Saber que os anjos estão ao seu redor para ajudá-lo e abençoá-lo lhe dará mais ânimo para ouvir o que Deus tem a dizer. Quanto mais você fizer a obra de Deus com alegria, mais Ele revelará coisas especiais a você. Os ministros do Evangelho devem crer que enquanto Jesus está operando, através do Espírito Santo e das manifestações de poder, os anjos estarão presentes para ministrar nas reuniões e aos servos que realmente amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Obedeça ao Senhor e você verá um mover de Deus na terra, como nunca visto antes. Deus está procurando um povo que o ame o suficiente para obedecer e confiar nele pelo que ele é, e que creia no que diz a sua palavra. Ele está preparando esse povo, e a sua vontade é que andemos próximos a ele. Deus está prestes a fazer algo realmente grandioso e poderoso em nosso mundo, e nós temos muito trabalho a fazer antes do retorno de Jesus. Esta é a hora de nos prepararmos para o mover de Deus, mais do que nunca. O Senhor concede seus dons a seu povo e o faz de livre e espontânea vontade. Os preciosos dons do Senhor são para o povo santo de Deus, a fim de que possam treinar outros para realizar a obra de Deus. Creio que o Senhor está preparando todos os que estão de coração aberto a Ele, para que possam ensinar e ajudar outras pessoas a compreender o quanto Deus as ama. A importância da perseverança. Os santos e eleitos anjos de Deus perseveraram em amá-lo e servi-lo, mesmo quando Satanás e muitos outros anjos se rebelaram contra ele. Eles são um modelo para nós, de uma eterna devoção a Deus e a seus propósitos. Devemos seguir o seu exemplo e perseverar em nossa dedicação e lealdade a Deus e à obra que fazemos a Ele. A Bíblia nos garante que Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Hebreus 6, 10-12. Lembre-se do que aconteceu quando Jesus batalhou contra Satanás, em uma brutal luta contra as tentações no deserto. Jesus enfrentou todas as tentações sozinho, declarando a verdade das Escrituras para o inimigo, e assim derrotou Satanás. Só então os anjos vieram e ministraram a ele. Da mesma forma, eu e você devemos enfrentar nossas tentações sem qualquer ajuda humana. Muitas vezes, não temos ninguém para nos apoiar nos momentos mais críticos. Ainda assim, a palavra de Deus nos permite saber
que o Senhor nunca nos abandona e que, quando a batalha for vencida, seremos ministrados por seus anjos. Que lição magnífica podemos aprender com isso! Não passamos por dias tenebrosos e períodos de provações em vão, mas porque Deus tem libertação para nós e enviará seus anjos para nos fortalecer e encorajar. Louvado seja o nosso Deus! A importância da oração. Para concluir, vimos no capítulo 10 o papel que os anjos desempenham em responder às nossas orações e a importância da nossa intercessão para que a obra de Deus, de salvação e libertação, avance. Deus libertará a muitos, através das orações dos santos. Paulo nos ensinou em Efésios 6:18 a orar, no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Peça ao Espírito Santo para guiar você em suas orações. Romanos 8:26-27 diz: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Devemos buscar a vontade de Deus e pedir a Ele para trazer salvação, cura e libertação quando intercedemos por nossos familiares, por nossa comunidade e nosso país, o Deus dos anjos e dos homens. Através do nosso estudo sobre os anjos, vimos que o Senhor dos Exércitos é um Deus poderoso, que realiza seus propósitos no céu e na terra. O versículo que fortalece meu coração e que também pode fortalecer o coração de cada crente verdadeiro é encontrado em Daniel 4:35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão. Ele é Deus tanto dos anjos quanto dos homens. Ele é o nosso Deus. Deixe que suas orações sejam: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Finalizamos a divina revelação dos anjos. E se você chegou agora, aproveite para ouvir também em nosso canal a divina revelação do inferno. Mary Kay Baxter relata ter visitado o inferno durante 40 dias e testemunhado almas em sofrimento. A divina revelação do céu. Depois dessa experiência, Mary relata suas visitas ao céu e descreve o que teria visto sobre a eternidade e os salvos. Os audiolivros estão disponíveis em nosso canal. Deixe seu like e comente. Sua interação ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a levá-lo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e compartilhe. Eu sou Franciele Vargas e nos vemos nos próximos vídeos.